Olha, por muito, muito tempo, décadas na verdade, as academias de artes marciais funcionaram com base numa lógica meio silenciosa, mas bem brutal. Uma lógica que, sabe, criava campeões quase que por acidente e no processo um monte de talento se perdia. É exatamente sobre o fim dessa era que a gente vai conversar hoje. E para começar, vamos mandar real. O método antigo já era, faliu. Sabe aquela forma tradicional de ensinar, muito na base do instinto, da dureza? Isso simplesmente não se sustenta mais hoje em dia. É de verdade uma relíquia de um tempo que já passou. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender por que esse método antigo quebrou, a gente precisa primeiro entender como é que ele funcionava. Vamos chamar isso de a lei do tatame. E era uma lei única e bem implacável. Essa lei tinha um nome: seleção natural. A ideia era, assim, bem simples até. Joga todo mundo num ambiente caótico, intenso pra caramba. Aqueles que já nasceram com um dom, um talento natural, ou que eram simplesmente mais resistentes, iam sobreviver. E o resto? Bom, o resto simplesmente desistia. Imagina só como funcionava esse método. A academia tinha um tal do fluxo. As portas abriam, dezenas de alunos eram jogados juntos no tatame e a expectativa era que o aprendizado acontecesse, sei lá, por osmose, no meio daquele caos todo. O resultado, claro, é que a esmagadora maioria ia embora. E é aqui que a gente chega no erro fundamental desse sistema, porque no fim das contas, filtrar talentos não é a mesma coisa que ensinar. E essa é a falha crítica, o ponto fraco de toda essa abordagem tradicional. Isso leva a gente para uma pergunta que é crucial. De vez em quando, claro, surgia um talento natural nesse sistema, alguém com uma genética fora da curva. Aí o mestre estufava o peito e falava: esse aí é cria minha. Mas a pergunta que fica é: o mérito era mesmo do professor? Ou será que o treinador só deu a sorte grande de uma semente rara ter brotado sozinha ali no tatame dele? A verdade é que esse sistema não criava talentos. Ele só, às vezes, tinha a sorte de encontrar um. E é aí que a gente chega na nova filosofia. Porque, pensa bem, o mérito de verdade não é só pegar um diamante bruto e polir. O desafio, o mérito real, é pegar qualquer pessoa, qualquer uma mesmo, até alguém que parece mais frágil, que não tem aquele histórico de agressividade, e transformar essa pessoa. É nesse ponto que a história dá uma virada de chave. A gente está falando de uma mudança fundamental na filosofia de treino, uma verdadeira revolução científica que está passando como um rolo compressor no mundo do combate. A transição é muito clara. A gente está saindo da era da seleção natural para entrar de cabeça na era da ciência do combate. Onde antes existia sorte, agora existe método. E a diferença é gritante, né? De um lado você tinha o caos, a osmose, a filtragem de talentos que já nasceram prontos. Do outro, agora, a gente tem lógica, sistema, a construção de habilidades que são adquiridas. É a troca da superstição pela ciência, basicamente. Mas então, como é que essa nova era funciona na prática? Ela se apoia em alguns pilares, uns princípios fundamentais que definem o que é a ciência moderna do combate. São 3: sistematização, profissionalismo e ecologia. Vamos dar uma olhada em cada um deles, porque eles representam o que tem de mais avançado hoje no treinamento de luta. O primeiro pilar é a sistematização. E o grande exemplo aqui é o John Danaher. Foi ele que provou para todo mundo que artes marciais não tem nada de misticismo. São, na verdade, um conjunto de problemas de biomecânica que podem e devem ser resolvidos com lógica e com sistemas bem definidos. Aí vem o segundo pilar, profissionalismo. Aqui, a grande referência é o trabalho do Melky Galvão. Ele demonstra na prática que talento não é algo que a gente fica esperando aparecer. Talento é fabricado, é construído através de um ambiente profissional, focado, deliberado, de excelência. E aí a gente chega no terceiro pilar, que talvez seja o mais revolucionário de todos, a dinâmica ecológica. A ideia aqui, que gente como Greg Souders está liderando, é jogar fora aquela repetição mecânica, sabe? No lugar de ficar decorando o movimento, o ensino acontece por meio de jogos, de situações vivas, que forçam o aluno a descobrir as soluções para problemas reais, ali, em tempo real. Então o ponto principal de tudo isso é o seguinte: o futuro é projetado, ele não é encontrado por acaso. A ciência deixou de ser uma opção, ela é o fator que vai definir a próxima geração de guerreiros. Aquela era de aprender na base da sorte, da tentativa e erro, acabou. Simplesmente acabou. Com as ferramentas que a gente tem hoje, insistir nesses métodos antigos não faz o menor sentido. É ineficiente, é ultrapassado. E para fechar, essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O futuro do combate não pertence mais àqueles que tiveram a sorte de nascer fortes.
Ele pertence àqueles que sabem como usar a ciência para construir guerreiros. A questão que fica é de que lado dessa revolução cada um vai querer estar.